reino secreto no interior das miríades, estreladas do Tao, extensão velada, onde a luz não canta, apenas vigia, onde constelações não guiam, apenas observam, e o vazio respira por trás das pedras antigas, enquanto o fogo branco dorme na inscrição. Ali, o céu era contenção. Ali, o chão era sentença. Ali, cada estrela era sentinela, e cada silêncio pesava mais que legiões. No centro erguia-se a tumba primordial, ominosa, não construída, mas isolada do curso dos mundos, como ferida retirada da carne da criação e encerrada no coração das eras. Sobre ela queimava o selo, incinerador do alto céu do paraíso, fogo de decreto, muro de pureza, algema de aurora feroz. O selo ardia sem voz, não passarás, não despertarás, não retornarás ao fluxo do Tao. Tianhu Fengin Chang'e She. Esperava o guardião do selo, com os braços cobertos por runas vivas e os ossos em comunhão com a lei incineradora. Cada passo seu carregava a vontade do alto céu, cada golpe seu vinha unido ao poder da prisão. Cada defesa erguia muralhas de fogo paradisíaco no interior do espaço. Ele era parte da porta, era vigia, sentença, muralha, instrumento. Então ao reconhecê-lo, as estrelas tremeram em sua vigília imóvel. O guardião avançou, como se o próprio paraíso descesse em forma de punho. Mas olhou a tumba antes de olhar o adversário, como quem já conhecia a doença por trás da muralha, como quem já escutava o sofrimento antes do rugido. Golpe contra golpe, o reino interior estremecia. O guardião adaptava-se, o selo reforçava seus nervos, as chamas sagradas vestiam seus membros. Mas Wu permanecia, maior que a adaptação, mais simples que a fúria, mais alto que o limite que o céu podia oferecer a um carcereiro. As lunas giravam, as miríades observavam, e no fundo do céu, atrás da parede de fogo, algo sem forma escutava. Algo antigo demais para o consolo, escuro demais para a misericórdia fraca. Ominus. Permaneceu fechado, mas a respiração do reino já não era a mesma. O parou diante da sentença ardente, o guardião ainda ardia, selo ainda vigiava, as estrelas ainda fitavam sem piscar. E no limiar entre a piedade e a destruição correta, entre a lei do paraíso e a decisão do ancestral, o silêncio abriu a porta que o fogo ainda tentava negar. Dentro da tumba, horror esperava. Diante da tumba, não recuou.
arrancado do escuro como uma chave coberta de cinzas. Som de abismo selado, de entranha proibida, de forma que jamais deveria tocar o mundo. Nas miríades estreladas do Tão, atrás do fogo do alto céu do paraíso, havia uma vida estranha sem rosto fixo, sem ossos completos, sem carne decidida. Um acúmulo de agonia tentando nascer e falhando. Uma massa de rostos incompletos e membros que tremiam antes de existir. A dor não era acidente, Ali a dor era a estrutura. ali a prisão não guardava somente um monstro. Guardava um sofrimento que continuava respirando. Sem forma e não viu apenas ameaça, viu um tormento antigo demais, um erro conservado pelo medo dos céus, uma coisa empurrada para dentro do selo até esquecer a própria origem. O fogo incinerador queimava ao redor dela, mas nem o paraíso tinha conseguido lhe dar fim. As runas aprendiam, as estrelas a vigiavam. O vazio escutava sua respiração irregular, E ainda assim ela persistia, contorcendo-se em silêncio, como se cada segundo de existência fosse uma sentença repetida por eras. Rostos afundavam e subiam em sua superfície, mandíbulas surgiam e derretiam, olhos se abriam por um instante, afundavam outra vez na massa escura. Era carne, névoa, lembrança e maldição, era forma recusada, Era nascimento impedido, era vida deformada por uma vontade que a usou como semente de invasão. como um instrumento sem dignidade, como arma lançada das regiões distantes de Hanhai. Tao percebeu, Aquilo não havia chegado por acaso, aquilo fora plantado, selado, mantido, esperando o dia em que romperia as miríades, espalharia caos infinito no coração do Tao. Então o ancestral sorriu, não com crueldade, não com fome de combate, mas com a serenidade terrível de quem reconhece que há horrores cujo único consolo possível é o fim. Ele se aproximou da prisão ardente, como quem atravessa uma doença até tocar sua raiz. A chama rugiu, O selo brilhou, o reino secreto tremeu mas Wu permaneceu diante da estranha vida, sem forma. e deixou que sua voz descesse como sentença misericordiosa. O mais piedoso a se fazer É encerrar tua existência e encerrar também o teu tormento. Quando o nome foi pronunciado, a tumba respondeu. As paredes interiores estremeceram, as inscrições sangraram luz. O selo vacilou como se lembrasse de um medo mais antigo que sua própria criação. E a massa viva reagiu ao som de si mesma, convulsionando, adensando, buscando um corpo impossível. Braços começaram a nascer da agonia, vendas se abriram onde não havia rosto. Um eixo escuro tentou se erguer do sofrimento. Dentro do cárcere, o horror começou a aprender a ter peso. Manteve o
olhar firme. Diante dele não havia apenas uma aberração. Havia uma vítima armada pelo abismo. Uma criatura escravizada desde antes da forma. Uma vida cujo canto havia sido refinado até virar perigo. As miríades observavam. O selo ardia. O guardião já não importava. E entre a piedade e a destruição correta, entre o fim e o despertar da guerra, Negurata começou a se levantar. Dentro do selo incinerador, do alto céu do paraíso, a luz deixou de ser luz e virou convulsão. As inscrições sagradas pulsavam como nervos queimados. As paredes da tumba tremiam em ondas curtas. E o fogo branco, ao tocar a massa escura, revelava rostos inacabados enterrados na própria carne. Cada face tentava nascer. Cada face falhava. Cada falha se tornava mais horror. Ali a anatomia era blasfêmia. E cada tentativa de forma era uma agressão contra o próprio existir. Então o primeiro braço surgiu. Não braço, mas lança de carne abissal, revestida de juntas demais. Garras internas, escamas de negrume e ângulos que o espaço não queria suportar. Ele rasgou a distância e veio para perfurar, para deformar o interior do selo, para abrir um caminho de violência entre a prisão e o invasor. Ergueu a mão, não recuou. No choque entre a palma e extensão monstruosa, a tumba soou como um continente espiritual se partindo. E as miríades do lado de fora estremeceram em vigília silenciosa. Mas o ser aprendeu com a dor. O membro destruído não voltou igual. Voltou mais apto, as juntas mudaram. A densidade mudou. As fibras se reorganizaram em fúria inteligente. O que antes era impulso virou adaptação grotesca. O que antes era massa virou agressão dirigida. 7 ramificações nasceram de um único golpe falhado. 13 garras desceram de uma só resposta anulada. E cada parte da criatura queria testar todo o ângulo possível do corpo de W. Mas W permaneceu acima da variação. Mais simples que o caos, mais estável que o sofrimento, tentando aprender guerra. Então o ancestral entrou no centro do colapso. Punho, cotovelo, joelho, passo. Cada golpe negava a estabilização. De uma forma, cada impacto destruía um eixo. Antes que ele se tornasse corpo, mandíbulas explodiam antes de fechar. Tórax provisórios afundavam antes de respirar. Olhos eram apagados antes de aprender a afogar. Não combatia apenas carne, combatia a tentativa da dor de erguer uma arquitetura. E toda vez que o horror tentava organizar-se, ele o lançava de volta à ruína. Partes despedaçadas não caíam mortas, rastejavam pelas paredes. Viravam serpentes de breu, mãos auxiliares, bocas sem céu. Massas ofensivas menores, mais velozes, mais perversas. O chão abriu uma mandíbula colossal sob os pés de O teto gerou espinhos, as laterais da tumba se encheram de membros em crescimento. Mas bateu o pé E o sino do mundo interior tremeu. A mandíbula quebrou-se, Os espinhos recuaram. as serpentes foram pulverizadas. O massacre era controlado e o horror começou a perceber que sua própria multiplicação já não bastava diante daquela presença. Então
Então a massa inteira recuou e tentou algo novo. Das ruínas do informe, uma forma ergueu-se alta, desproporcional, quase humanoide apenas por insulto. Dois braços, mais um deles bifurcado em hastes móveis, um torso de placas negras fundidas, fendas verticais cheias de olhos, e no lugar da cabeça um bloco alongado de sombra sólida, rasgado por uma abertura ardente como um sorriso morto. Ali a criatura já não era só tormento, era a guerra começando a se organizar. Olhou sem desviar, o selo rugiu, as estrelas vacilaram, e da estrutura recém-erguida, como se viesse de muitos rostos soterrados ao mesmo tempo, surgiu um único som, quase palavra, quase ruína. Fim. Abaixou o braço lentamente, a tuba inteira prendeu a respiração. Então a segunda fase da batalha começou a nascer. Quando o Woody se mostra tudo, o horror abriu os braços e a tumba inteira entrou em convulsão. Tudo que havia sido partido, arrancado, esmagado, espalhado, ergueu-se de uma só vez ao redor de Negurata, como um firmamento profano de dentes, olhos, garras, placas, vértebras e rostos sem paz. Não era apenas matéria, era tormento reorganizado em órbita. Era uma cosmologia de ruína, girando ao redor de um centro que não queria morrer. Então aquilo caiu sobre o em miríades de vetores ferozes. Olhos arrancados lançavam desorientação, dentes giravam como rodas de execução. Mandíbulas partidas rotavam como lâminas, mãos sem dono vinham buscar garganta, costela, coluna e sombra. Mas o entrou no centro do colapso como o eixo que não cede ao caos. Seu punho abria corredores, seu cotovelo apagava massas inteiras. Seu passo desviava pressões espirituais, seu giro partia ofensivas antes que elas fechassem o círculo. A criatura aprender a guerra tornou-se a resposta final da guerra. A cada fragmento destruído, o horror mudava. A cada forma quebrada, uma nova arquitetura surgia, mais apta, mais perversa, mais precisa. As investidas já não vinham em fúria cega, vinham em cálculo monstruoso. Uma onda abriu o ombro, A seguinte buscava o flanco, um feixe de olhos atrasava o passo. Logo depois vinham garras para cortar o atraso. mas então alterou o ritmo. Deixou de lutar como montanha, passou a lutar como centro. Cada movimento seu reorganizava o campo. Cada silêncio em torno de seu corpo virava sentença. Foi então que ele viu no meio das placas negras fundidas do tórax, entre fendas verticais cheias de olhos e carne que não sabia ser carne, havia um centro funcional, um nó de persistência, um ponto onde o tormento aprendia a continuar existindo. Campeão uma vez, depois outra, depois entrou no abraço de extermínio da criatura e desceu sobre ventre, peito e eixo com uma sequência pesada demais para o nome de golpe. Negurata recuou, o rano sem boca, a forma falhou, a matéria vacilou e o núcleo tremeu. No impulso desesperado,
aquilo que já não podia defender no corpo. Ao mesmo tempo lançou contra um corpo fantoche feito de membros suicidas, asas cortantes, cauda vertebral, braços que nasciam para morrer esmagando. Mas escolheu tudo ao mesmo tempo. Pisou a cauda, quebrou os membros, abriu o fantoche e ergueu a mão ao alto na mesma fração de eternidade em que a esfera tentou fugir. Então agarrou. O campo congelou, o selo congelou, as miríades pareceram prender a respiração. Dentro da mão de a esfera pulsava como sofrimento concentrado, e milhares de vozes comprimidas queriam voltar à carne. Queriam fugir, romper, gritar, persistir, mas fechou os dedos ao redor daquele centro e sua voz desceu limpa, grave, inevitável. O tormento acabou nesse instante, toda a matéria dispersa lançou-se para resgatar o núcleo num dilúvio de horror e desespero. E o fechou a mão. Houve silêncio, depois luz. A luz do selo desceu branca e absoluta, atravessando restos, rostos, placas e sombras. E tudo começou a dissolver-se partícula por partícula. Mandíbulas esqueceram a fome, olhos perderam o pavor, rostos soterrados tornaram-se quietos. O monstro não caiu, desaprendeu a permanecer. E no vazio da tumba, entre a misericórdia e a destruição correta, Nego-Rata retornou ao fim como cinza, purificada pelo juízo de O fim não foi fim. Quando Nego-Rata se desfez no interior da tumba, quando a luz do selo incinerador do alto céu do paraíso atravessou os restos do horror, como aurora de julgamento, algo permaneceu suspenso diante de não carne, não sombra, não alma inteira, mas essência. cinza escura, fina, viva, girando no silêncio, como poeira de uma estrela atormentada. Ergueu a mão e as partículas obedeceram. A espiral começou dor, Foi separada da forma, deformação, foi separada da origem, intrusão alheia. foi arrancada da matéria primordial. Cada volta do refinamento queimava uma mentira. Cada pulso removia uma corrente. Cada silêncio esmagava uma marca imposta por forças distantes. Lianego, Kiwaimon, no centro da palma de o que antes era aberração tornou-se núcleo. uma pérola escura e translúcida. Feita de tormento pacificado e memória devolvida ao critério. Então a verdade apareceu. Nego-Rata não havia chegado por acaso. Não era extravio de Hana e tal. Não era besta perdida nas margens da presença. Ele fora usado, Plantado, conduzido, transformado em vetor de invasão contra as miríades. estreladas do Tao.
Sua dor é instrumento, Sua fome era a chave, sua instabilidade era a porta e sua libertação. TI aberto, Caos infinito no coração das estrelas vigiantes. fechou os dedos ao redor da pérola refinada. O plano estava destruído, A semente havia sido recolhida. o instrumento fora salvo pelo fim. Mais longe, Muito longe, ainda às margens do reino secreto. forças que moveram aquela vida sentiram a ruptura, Sentiram a perda, sentiram o fracasso. e onde havia distância, Nasceu resposta, onde havia silêncio, nasceu punição. Shinto Gishin. Yonji Shanin. O alto da tumba começou a rachar, Não como pedra, como jurisdição. linhas finíssimas abriram-se Sobre o mini, dominos. por elas desceu um frio sem temperatura. Uma vontade remota, uma lei cruel sem rosto, Uma sentença lançada, por mãos que não ousavam sangrar no campo. o selo reacendeu suas runas. As estrelas vacilaram, O guardião caído, compreendeu, aquilo não era vingança comum. era castigo, liberado pelos donos do horror. Olhou pra cima, na mão a pérola escura brilhava como prova. Ao redor a tumba respirava, Em tremor acima, as fendas se aprofundavam. e algo imenso começava a descer através da distância. Não era ainda corpo, Não era ainda rosto, mas já tinha peso. já tinha intenção. Já fazia o campo curvar-se antes de chegar. Tian Lai, Tian Li, Fa, o Xiao Erdai. O ancestral sorriu, não por alegria. Mas porque, enfim, Os criadores de monstros haviam deixado sua sombra aparecer. O plano fora destruído, o ser fora refinado, o tormento fora encerrado. E agora o castigo vinha. Não para julgar, mas para revelar quem se escondia atrás da aberração. As miríades, Estreladas do tal prenderam a respiração. o selo ardeu como o olho aberto. A tumba ficou pequena diante do que se aproximava. Permaneceu imóvel, A pérola escura repousava em sua mão. e seu sorriso dizia ao abismo: Venham olhar com os próprios olhos. No instante seguinte, o rugido da besta atravessou o vasto campo das miríades Tau. E o som não foi ouvido, foi sofrido. Ondas de fúria despedaçaram estrelas cósmicas. Mundos incontáveis abriram-se como cinzas luminosas. E os céus distantes tremeram sob uma garganta maior que impérios. A besta surgiu tão vasta que cosmos eram poeira diante de sua sombra, tão antiga em sua dor que até o vazio parecia recuar.
gota moveu-se sobre o campo, e esse único gesto eclipsou estrelas. Galáxias pequenas sumiram sob a curva do membro colossal. Rotas sagradas perderam luz, e o espaço dobrou-se como tecido molhado diante da massa impossível. Olhou para o monstro, não viu apenas ameaça, viu nascimento violado, fúria moldada por mãos remotas. Uma vida escravizada desde o primeiro grito, crescida no horror até tornar-se máquina de destruição. Então o falou, perto no espaço, separados pelo tempo. A porta congelou, O movimento parou dentro de si mesmo. o braço da besta começou a endurecer. Não por gelo, não por prisão comum, Mas porque seu tempo de ação fora separado do corpo, a paralisia subiu como sentença limpa. e a criatura Em terror instintivo arrancou o próprio braço para impedir que todo seu ser fosse tomado. O membro caiu através das regiões do campo, esmagando luzes, rotas, fragmentos de mundos, e deixando um rastro de noite viva sobre a vastidão. A besta rugiu, Mas o rugido já não era domínio, era agonia. permaneceu diante dela como ponto imóvel entre misericórdia e juízo, Nasceu na fúria do caos, que rasgou o vazio, escravizada desde o nascimento, criada entre gritos, correntes e ordens, sem compaixão. hoje o teu sofrimento termina. Que você encontre a redenção na morte, decidido A besta avançou com tudo que restava: um braço ausente, um corpo maior que constelações, um peito cheio de caos, olhos como crateras de eras mastigadas, e uma fome que não era sua, mas dos senhores que a fizeram arma. Deu um passo, O campo inteiro pareceu simplificar-se. deu outro, A distância perdeu autoridade. então o céu Golpe tocou o monstro. Não houve explosão vulgar, houve retorno. A pele colossal desfez-se em partículas. Os ossos de caos perderam a violência. Os músculos de fúria esqueceram a ordem de destruir. Os olhos apagaram o pavor. Os rios de noite, Abriram-se em cinza luminosa. partícula por A partícula. besta deixou de permanecer. Não caiu, não morreu como fera comum. Voltou à origem do tal, Como o sofrimento finalmente solto das mãos que o deformaram. O vasto campo das miríades tal ficou em silêncio. As estrelas sobreviventes estremeceram. Os mundos quebrados flutuaram como restos de uma oração antiga. O olhou para inefável, para a presença distante que assistia sem sangrar. para os criadores escondidos atrás De suas próprias armas vivas. E sua voz desceu sem grito, mais pesada que qualquer rugido. Monstros que criam monstros são certamente os piores. A besta encontrou redenção. O instrumento retornou ao princípio, mas a mão que mudou o horror ainda permanecia além da distância. Não celebrou, Não desviou apenas sustentou. o olhar sobre o abismo.
sabia que a próxima guerra não seria contra a criatura ferida, mas contra aqueles que transformam dor em máquina, vida em castigo e inocência quebrada em arma contra o tal.